Fala galera, aqui é o Shine, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje o vídeo da vez é o retorno do Aizen. Aparentemente ele conseguiu voltar com o canal, deu tudo certo, então estou muito feliz que ele conseguiu fazer isso. Ele já lançou um vídeo de Hunter x Hunter falando ali um pouco sobre o arco favorito dele, eu acompanhei quando saiu, então nem fiz react sobre, mas o cara tá tão frenético que já logo ele lançou outro. E é esse que eu vou trazer aqui hoje, falando sobre um negócio um tanto pouco complicado no canon de One Piece, que para muitos é o pior arco da obra, para mim não é, que é o arco do Fox. E ele tá em defesa do arco do Fox, meus amigos. Mas ele é polêmico nesse sentido, tem uma opinião forte em relação a alguns tipos de arcos, já reparei isso no conteúdo dele, tô curtindo muito por sinal. Então vamos ver o que ele preparou, não sei como ele vai defender o arco do Fox, mas antes de iniciarmos aqui e vermos como foi, aquele recadinho de sempre, se inscreve no canal, deixa um like para ajudar, comente aí um próximo vídeo que eu vou trazer, beleza? E o que vocês acharam do vídeo? Tamo junto? Bora pro react. Bora lá então em defesa do arco do Fox, vídeo do Aizen, mas um último recadinho. Quem puder depois assistir o meu último vídeo aí no canal, que é sobre um rap do Shiva feito pelo Ishida, ficou muito bom, cara. Infelizmente o vídeo tá indo muito bem, acontece, mas ajudaria muito se vocês fossem conferir lá depois, porque ficou bem legal. Dá uma chance, beleza? Então, dito isso, vamos pro react. Universalmente falando, o arco mais odiado de One Piece é sem sombra de dúvidas o arco do Fox. Isso é verdade, né? Não tenho como discordar, afinal é um arco canônico que veio logo depois de um dos melhores arcos da obra, né? Mas novamente, pra mim, sempre bom lembrar que meu arco mais odiado sempre será Zou. Detesto aquele elefante. E a todos que foram no último vídeo e encheram meu saco reclamando dessa porra naquela tier list do Jumendossauro, quando eu fiquei falando da porra do arco de Zou e como eu detesto essa merda, estou cagando para o que vocês querem falar. Nunca vai mudar. Eu sempre vou odiar aquela porra. Beleza? As pessoas consideram o arco ser um grande inimigo com uma trama chata, sem nada a acrescentar no mundo de One Piece e bem básico. Mas existe uma teoria sobre isso, que acima de tudo é só uma teoria. Beleza. Eu acho que a função dele tá ali, obviamente, assim como o narrativão já falou. Eu concordo muito com isso, no ponto que tinha que estar lá para dar um respiro pro Oda e ele poder construir, né, continuar a obra, planejando a obra, sem ter que ficar se planejando igual um maluco, que nem ele já tava ali. Thriller Bark tem um pouco disso também. Ela disse que a Toei basicamente pediu carinhosamente pro Oda criar esse arco, para que eles pudessem criar o seu personagem filler oficial, já que o arco do Fox é extremamente pequeno e seu personagem vilão central poderia muito bem servir como filler para a Toei futuramente. Tá, nesse tipo de situação, eu não acho também tão difícil não. O que faz sentido ser um negócio tão zoado como é. E serviu. Não é à toa que na hora de fazer o anime eles tentam ao máximo tirar aquela importância do arco, qualquer tipo de importância que o arco tenha, para que você como espectador pense que ele é de fato filler. No mangá, após passar pelas provas e voltar para Tonji, a única coisa realmente relevante é a introdução do Aokiji, só. Que é o velhinho do começo, eles encontram o Aokiji parado na casa dele, o que relaciona diretamente o evento mais importante do arco, que é a aparição do Aokiji, com o próprio arco em si. No anime, eles têm uma imagem meio distante, já que é só após eles encontrarem o Tonjit que eles acabam esbarrando com a Aokiji. Como se o anime quisesse desassociar esses dois momentos, como se a aparição da Aokiji não fosse realmente parte desse arco, e sim do próximo. Isso daria pra Toei a chance de meio que transformar esse arco em um filler, sem precisar abordá-lo ou citá-lo futuramente nos episódios cânones, e usar o Fox em outros arcos, filmes ou especiais de TV, como é feito por sinal. Mas eu acho que o anime de One Piece com o arco Fox consegue fazer uma boa introdução aos personagens da série. Sabemos que nem todo mundo tem paciência para ver as centenas de episódios de One Piece, que são 200 até o arco Fox, ou algumas pessoas simplesmente assistiam pelas TVs que tinham as licenças dos episódios comprados, e eles não iam ficar repetindo o episódio 1 toda vez, então você meio que tinha que assistir de onde a TV estava passando. Se eu fosse recomendar para você, eu diria que você deveria assistir One Piece do episódio 1, mas se caso você falasse, olha, eu não quero ver pelo episódio 1, eu acho tedioso, por qual arco eu deveria começar? Eu sinceramente diria pelo arco Fox, por alguns motivos simples. O arco Fox mostra bem a personalidade de cada personagem do bando, a teimosia de Luffy, a rivalidade de Zoro e Sanji, a fome por dinheiro de Nami, o medo de Usopp e assim por diante. É naturalmente um bom arco que te introduziria aos personagens e a configuração do mundo de One Piece, com um vilão bizarro, já que basicamente todos eles são, e com uma ilha bizarra. E para quem começar a acompanhar por aqui, e por quem começou a acompanhar no episódio 1, nota que esse arco é um belo respiro para os eventos da história. Antes do arco Fox e Luffy foi pro céu. Mas cara,
É foda, né, velho? Pedir pra começar daí é um negócio complicado, velho. Sei lá, na minha cabeça, você perde toda a introdução do que One Piece realmente é, porque o East Blue é o One Piece, é a base de One Piece ali. O formato ainda segue os mesmos estilos até hoje, tá ligado? Então, é realmente complicado falar, não, pula o East Blue, pula tudo isso e começa no Fox. Muito acontecimento ali ainda é importante depois que quiser entrar na Grand Line. Então não dá pra pular aquele pedaço ali inicial com a Alabum, que vai em diante, na minha visão, né, obviamente. Então, aproveitaria os especiais que tem do East Blue, que resume bem a parada, tirando os filler e colocando uma qualidade melhor de animação. Você já vê isso daí, já parte ali pra Grand Line e vai com fé. Acho que o melhor resumo que dá pra fazer da parada é isso. Outro, acho errado. Enfrentou um maluco que pensava que era Deus, achou um poneglyph e descobriu uma raça que vive acima das nuvens. Depois ele vai para uma espécie de Veneza do mundo de One Piece, entra em conflito com agentes secretos do governo mundial, tem seu companheiro raptado, briga com o Sop, declara guerra ao governo mundial e foge da ilha judiciária mais conhecida do mundo. Entre todos esses eventos de alto risco e grandiosos para a história do mundo, os Mugiwaras precisavam de uma leve pausa, uma história bem mais simples de digerir e que tiraria a sua expectativa, já que após o arco de Skypiea, é natural que as pessoas esperem eventos mais grandiosos ainda. Então, o arco Fox vinha, tirava suas expectativas para depois jogar no ótimo arco Water 7, para fazer sua expectativa subir de novo. Mas algo precisa ser dito aqui. Eu acho que o arco do Fox funciona muito bem como arco transitório do mangá. Obviamente também tem o Afro Luffy, maravilhoso. Mangá de One Piece. São 19 capítulos que você consegue ler bem rapidinho ao invés dos 15 episódios que o anime gasta com isso, inserindo filler dentro do próprio arco e momentos completamente idiotas, como o do Luffy e do Fox apostando toda a tripulação do outro. O que não faz sentido lógico nenhum. Apostar sua tripulação de 500 pessoas por causa de um cara que não tem nem 10. Sem contar que era óbvio que aconteceria. Se o Luffy perder toda a sua tripulação, a história acabaria. Então é ultra óbvio que isso não aconteceria. E também era óbvio que ele não aceitaria todas as pessoas, até porque para ser um Mugiwara você deveria merecer isso. Só entrava no banco. Se bem que ele já chamou já uma galerinha meio aleatória aí também, né? Mas tudo bem. Quem o Luffy quisesse que entrasse no bando. Por isso a disputa do mangá valendo um único membro era muito mais lógica. Na época era impossível saber se o Luffy arrumaria seu carpinteiro ali ou não. Pegar a bandeira de Fox é de longe o final mais apropriado. Ferir diretamente o orgulho de uma tripulação, ao invés de besteiras como foram feitas no anime. Do Luffy pegar todo mundo da tripulação dele e depois devolver todo mundo de novo. Por isso o arco Fox funciona muito mais no mangá do que no anime. Entendi. O arco já não é muito querido, aí a gloriosa Toei ainda adiciona um monte de bullshit filler nele, aí os fãs vão com certeza amar. Agora, eu falei sobre como esse arco era bom em apresentar novamente a personalidade e trejeito de cada um dos chapéus de palha, muito porque esse arco é onde a personalidade da tripulação principal, esse joguinho de One Piece que ele tá jogando de fundo, era muito gostosinho de jogar, velho, maravilhoso também. Os Mugiwaras recebem uma espécie de reinício. Em qualquer grande história, e quando eu falo grande história eu estou literalmente falando de tamanho, a personalidade e as crenças dos personagens principais mudam ao longo do tempo. Mas como exatamente? Eles parecem exatamente iguais ao de sempre. Sim. O Luffy sempre foi um idiota impaciente antes disso, o Zoro e o Sanji sempre tiveram uma rivalidade, etc. Mas pense em algumas coisas que aconteceram nesse arco que nunca aconteceram antes, mas passaram a acontecer cada vez mais depois dele. Este Luffy desse arco não é o mesmo Luffy que lutaria quase até a morte com o Zoro só pela maneira como ele tratava estranhos. Lembra de Whiskey quando o Luffy e o Zoro brigaram? Não é o mesmo Zoro que no arco passado, quando viu o Enel atacando a Robin, disse: "Ei, cara, é uma mulher", ao invés de falar tipo: "Ei, cara, é minha companheira". O mesmo Zoro agora diz a Chopper que ele deve sentar e assistir quieto a partida, como uma espécie de confia no bando, caralho. Um sentimento de companheirismo muito maior do personagem. Apesar de ter sido feito a la Zoro, né, de forma bem fria. Inclusive, quando que a gente viu o Zoro fazer um discurso tão frio e direto para outro membro? Então, né? Antes do arco Fox eu sinceramente não me lembro de nenhum, mas depois do arco Fox eu lembro muito bem, em Water 7, logo após o Luffy e o Soap brigarem. Há também o elemento de humor do fato dos piratas Fox representarem o humor, né? O humor. O público nessa competição. As escolhas deles eram baseadas na forma como o público enxergava a tripulação do Chapéu de Palha. Vamos lá. Quem diabos escolheria o Soap? Naquele ponto ele não tinha sido Sogeking ainda, nem havia tido sua luta contra o Luffy, ou seja, o personagem não tinha tido nenhum grande momento, e não seria muito louco dizer que ele era o membro menos apreciado dos Mugiwaras naquela época. Hoje em dia ainda é para uma boa parcela dos fãs que infelizmente não curtem muito o Usopp,
E menos ainda depois de Dressrosa. Chopper é a figura mais, o que acontece lá. Vamos dizer assim, comercializável de One Piece. Ele é o bichinho peludo e fofinho, que é o Mugiwara que pode ser mais famoso entre crianças e o público feminino, infantil, óbvio. A segunda opção do público provavelmente seria entre os personagens mais descolados e cools, ou seja, o Sanji ou o Zoro. Não é à toa que eles são os próximos a participarem das provas. Você consegue perceber? Foxy também é interessante, consigo. Hoje nem tanto, mas na época de lançamento, muito por causa de um boato que rodava por One Piece. Houve uma velha história, ou talvez não fosse só uma história, fosse verdade, eu não sei, muito antigo de que o Oda disse que um membro do Chapéu de Palha morreria. Sendo verdade ou não, meio que não importa pra esse vídeo. O ponto é que essa frase tá no imaginário do público que consumiu One Piece na época. Se você é um leitor de One Piece naquela época, a declaração de Oda estaria com certeza passando pela sua cabeça. Tipo, cara, eu não sabia disso até hoje, porra. Tem certeza que esse negócio é real? Eu nunca nem ouvi falar uma porra dessa, velho. Eu duvido que eu teria moral de fazer uma porra dessa. Justamente o arco do Ace ali em Impel Down / Marineford, ele morrer e acontecer tudo o que aconteceu, justamente pra poder fazer o Luffy evoluir e treinar e ficar mais forte, pra nunca mais perder ninguém importante pra ele, quebraria essa lógica. Então, cara, eu sinto muito. Eu acho que talvez nessa época aí, antes de Impel Down, antes de Marineford, poderia até no imaginário do Oda ele ter essa vontade de fazer, mas depois ele trocou, substituiu isso, né, pelo Ace. Tipo, beleza. Quem vai morrer? O Luffy não querer abrir mão de absolutamente nenhum membro de sua tripulação pro Foxy é um atestado de como ele lutaria até o fim pelos seus amigos. E o arco que veio imediatamente depois disso é basicamente projetado para destruir a tripulação dos Mugiwaras. Uma crise tão grande na tripulação nunca tinha acontecido antes. Mas, mais uma vez, um evento que nunca tinha acontecido antes em One Piece, mas depois acontece. Foreshadowing, né? É claramente... Foreshadows foram utilizados ali no arco do Foxy para preparar o que aconteceria no arco seguinte. E a gente lembra, né, de quando a tripulação se separou de novo de forma tão brusca. Foi em Whole Cake. E para finalizar, eu acho que o arco Foxy funciona muito bem como um arco de transição se você ler pelo mangá e apreciar seu peso. Ele é um arco leve, de bastante comédia, que prepara o público e os Mugiwara sobre como Luffy reagiria a perder membros de sua tripulação. Eu não acho o arco Foxy um dos melhores, ou o melhor de One Piece, talvez um dos mais divertidos e engraçados, talvez, mas não é nem de longe o que eu menos gosto. Tem outro que é muito famoso na comunidade, mas eu não vou falar sobre isso hoje. Talvez no anime ele seja um dos piores arcos de One Piece pra mim, pau a pau com Dressrosa, mas no mangá eu acho ele bem ok. E antes que comecem os julgamentos, né, não que eu deva satisfação, mas eu acho Dressrosa muito pica no mangá, muito bom mesmo. No anime eu acho meio tosco. Ele não tá errado na afirmação. Eu vi Dressrosa primeiro no mangá, e depois vi no anime. No anime é sofrível. A Toei fez um trabalho péssimo de adaptação de Dressrosa no anime. E o pessoal já fala que o mangá já é difícil de aguentar. Porque realmente é um acumulado de um monte de coisa. É cansativo, não é mentira. Agora, a Toei pegou o acumulado e meteu o jeito Toei de fazer as coisas. Imagina a desgraça. Mas é basicamente isso. E tá rolando uma live, quando esse vídeo foi lançado, tá rolando uma live na Twitch jogando One Piece World Seeker, a DLC do LoL. Legal. Se der tudo certo. Sabe que ele fazia live, não? Se vocês verem um link no comentário fixado é porque está rolando a live. Mas é basicamente isso. Olá. Tchau. Segui ele. Um bom vídeo, velho. Conseguiu me mostrar como faria sentido, né, essa defesa do arco do Fox. Consegui entender. Não que eu acho que realmente faça muito sentido, dava ter feito isso daí de uma outra forma, sem a existência do Fox, né? Podia ser qualquer outra coisa aí, beleza? Mas tudo bem, compreendi o ponto do Aizen. Espero que vocês tenham gostado, eu curti pra caramba. Espero que entendam que não, Zou nunca vai ser algo que eu vou curtir na minha vida. Sempre vou detestar aquela porra, só tem um momento interessante nessa porra, que é lá a parada do Raizou. Fora essa porra lá, eu quero que aquele elefante vá pro caralho, beleza? Então... eu vou indo nessa, pessoal. Muito obrigado pela atenção, muito obrigado pela audiência, tamo junto. E não esquece de passar esse vídeo lá do Aizen e comentar, mandando mensagem positiva pra ele, que ele tá voltando agora. Não sei se ele vai conseguir manter essa produtividade, mas esperamos que sim, porque o conteúdo dele é muito bom, beleza? Tamo junto, pessoal. Até a próxima. Falou!